Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta com mais um vídeo aí no canal. E hoje, depois de tanto tempo, estamos de volta com a série de dicas para goleiro de futsal, que é um negócio que vocês têm me pedido. Desde que nós voltamos, nesse ano de 2022, voltamos aí com o canal, na atividade, com vídeos principalmente de jogos reais nesses últimos dias. Vocês têm me pedido direto vídeos de dicas e esse foi um dos temas que eu mais pensei que seria útil, que eu mais pensei que poderia abranger toda a audiência aí do canal, que é um vídeo para ti que está começando, que está precisando de dicas, por onde que eu começo aqui no futsal, quais que são as coisas que são primordiais, que eu vou precisar aqui saber para começar, mas também são coisas que vão servir para tu que joga já faz bastante tempo e tu pode ainda não saber dessas dicas que podem te ajudar bastante a fazer toda a diferença no jogo. E antes de começar com as dicas, como eu falei, é lá no Instagram que rola essa interação mais próxima de público comigo, onde o pessoal troca ideia e tal. Então, se vocês quiserem, pode seguir lá no Instagram, se quiser trocar uma ideia, mandar alguma mensagem, mandar alguma dica de vídeo, se quiser também dar uma opinião sobre o que vocês estão achando dos vídeos, dos jogos reais, se quiserem que mude alguma coisa aí no canal, se quiser que eu traga uma coisa nova, tô sempre aberto a ideias, então já segue lá e bora pro vídeo que as dicas estão especiais, principalmente a última, hein? Fiquem ligados. Então, gurizada, eu separei aqui as 5 dicas, que são coisas que eu considero assim essenciais para tu começar. Claro que existem outras coisas que eu também posso abordar em outros vídeos, mas essas aqui eu acho primordiais e que podem fazer toda a diferença entre tu começar tendo ou não tendo esse tipo de informação, né? Tu pode ficar muito perdido se tu não sabe esse tipo de coisa. Então, a primeira delas que eu acho que é um negócio que vem muito de tu mesmo quando começa a jogar, um negócio muito natural, que é tu defender muito com os pés, né? Então a primeira dica que eu vou trazer para vocês aí é procurar defender as bolas, principalmente as rasteiras no canto, sempre com a mão. Porque quando tu tá começando, nunca treinou, nunca jogou com um pessoal que joga bem e tal, vocês sempre vão ter essa vontade de defender da forma mais fácil possível. Não tá errado. Mas nesse caso pode ser que dificulte um pouco porque essa história de defender com o pé faz com que muitas vezes tu não consiga chegar na bola. Sabendo que quando tu faz o espacate é um movimento que tu consegue fazer rápido e atacar a bola, mas é só até uma certa distância. E muitas vezes tu vai fazer um movimento ali rápido, vai esticar a perna no teu máximo e não vai conseguir chegar no canto. Diferente de se tu fosse com a mão na bola. Porque aí tu consegue fazer a queda lateral, que inclusive tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem conferir. Como fazer sem se machucar, né? Vocês podem fazer a queda lateral e usar toda a envergadura do corpo de vocês para conseguir alcançar a bola com a mão no canto. Isso vai ser muito mais interessante do que fazer o espacate, que também é um movimento bem legal, mas para outras situações. Nesse caso, eu acho que é bem interessante tu começar a treinar para fazer esse tipo de queda lateral, conseguir, se não for encaixar a bola, pelo menos conseguir botar para fora de forma mais eficiente. E agora indo para nossa segunda dica, é uma coisa que eu acho super importante e eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Para já deixar claro aqui, eu acho que é primordial tu sempre aprender os movimentos básicos que são a base, queda lateral, espacate, que são coisas que tu usa no teu dia a dia. Mas o que eu separei aqui é tu saber esses movimentos, que são os teus movimentos básicos, e colocá-los em prática, mas também saber que tu não pode se prender totalmente a eles. Então eu vou explicar isso. Os movimentos base, queda lateral, espacate, se eles existem é por um motivo, que é para facilitar a nossa vida como goleiro. Facilitar as nossas defesas, torná-las mais práticas, mais seguras também. O negócio que ao mesmo tempo é padronizado, tu treina da mesma forma, mas é versátil, tu consegue usar em diferentes situações. Mas o que eu quero pontuar aqui, deixar bem evidente, é que tu não pode se prender 100% a esse tipo de movimento. Tu não pode estar fazendo o tempo inteiro defesas só com esses 3 recursos principais. Tu às vezes vai ter que fazer uma defesa com o pé meio esquisita, uma coisa que tu nunca imaginou que tu faria, um negócio que tu nunca vai treinar de novo na vida. Mas tu tem que estar aberto a esse tipo de situação, porque eu já vi muito cara tomar gol porque ele foi lá e teimou de fazer o movimento do jeito que ele treinou. Sendo que se ele tivesse usado um outro movimento improvisado no momento, ele teria conseguido fazer a defesa. Então é isso que eu quero destacar para vocês. Saibam esses movimentos básicos, treinem eles bem, usem no dia a dia, mas não estejam 100% presos a eles. Tenham essa dinâmica para conseguir alternar entre os movimentos treinados e o que é simplesmente tu improvisar na hora. E para a nossa terceira dica, nós temos um negócio que já se tornou até mesmo clichê no mundo dos goleiros de futsal, dos goleiros em geral, na verdade, que é não virar a cara na hora da defesa. É um negócio que todo mundo está sempre repetindo, mas eu acho que é importante pontuar, ainda mais num vídeo que é destinado para os goleiros que estão iniciando. Então,
Eu sei que é normal tu ter medo de tomar bolada, principalmente na região do rosto, daqui para cima do pescoço, que é uma região que realmente é sensível, tu tem que cuidar com ela. É normal e natural tu ter esse medo, e é um negócio que tu só vai conseguir perdendo com o tempo e com a prática. Então, tu tem que estar sempre, na hora do jogo, mentalizando isso, ó. Não vou virar a cara nesse lance. Se eu sair no cara a cara com o adversário, se ele vier pra cima de mim, eu não vou poder virar o rosto, porque senão numa jogada ele chuta e vê que tu vira a cara sempre, na próxima ele vai só puxar pro lado, e aí é gol. Mas vamos destacar aqui também que tu não precisa ficar com o rosto estático, virado para frente durante o lance. Não, tu pode até virar um pouquinho para trás a cara, mas o mais importante é manter os olhos sempre na bola, no lance, para que tu consiga ter a velocidade de reação para qualquer coisa que acontecer. E agora a quarta dica é um negócio bem interessante que eu destaquei aqui, que é saber quando antecipar uma jogada ou adivinhar o canto. Isso é algo que eu acho bem legal de destacar aqui, porque tu pode ouvir de muitas pessoas, muitos goleiros experientes, e até mesmo de muitos treinadores que tu tenha, que esse negócio de adivinhar o canto é negócio de goleiro de campo, que pelo gol ser maior, muitas vezes ele tem que tomar o movimento de forma antecipada para conseguir chegar no lance, mas como tudo na vida, não vai ser sempre que isso se aplica. É claro que no futsal, por ser um esporte onde as coisas acontecem muito rápido, tu tem que ter uma assertividade, uma precisão grande dos movimentos que tu tá fazendo. Mas em alguns casos eu digo que é importante tu não ter medo e tentar sim adivinhar o canto. Porque, vamos trazer um exemplo aqui de um jogo que tu tem um adversário específico que ele chuta muito bem, e já deu 2 lances e já chutou os 2 no mesmo canto. Então o que está acontecendo? O cara está mostrando que, por exemplo, se ele é canhoto, ele gosta mais de chutar cruzado. Nesse exemplo. Então no próximo lance que ele rolar a bola para frente e já fizer que vai bater no gol, não é que tu precisa se jogar no canto, também não vai dar esse mole. A dica aqui é que tu já esteja preparado para antecipar esse lance e caso ele faça o chute, tu já esteja preparado. Já esteja até mais posicionado para aquele canto que ele costuma chutar. Então, gurizada, vamos agora para a nossa quinta e última dica do vídeo, que eu acho que é a mais legal, mais diferenciada, porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Então, a dica é, em uma falta, fingir que a barreira não existe. Mas aí tu vai me dizer, meu, tu tá louco? Como assim? Fingir que a barreira não existe? Não, não é bem assim também. Vai acontecer assim, deu a falta? Beleza, vai lá, arruma a barreira direitinho. Tem um vídeo aqui, nossa, um vídeo muito antigo, inclusive tem que refazer. Uma boa ideia de próximo vídeo, mas enfim. Retomando, tu vai lá, monta a barreira, se precisar tu monta a barreira escala com um cara na trave e tal, protegendo, pro caso de fazer alguma jogada ensaiada já ter antecipação. E depois que já tá tudo arrumadinho, bonitinho, a bola não passa de jeito nenhum no canto ali, tu vai pro canto que sobrou pra ti, e aí tu se posiciona como se tu estivesse pronto pra defender um arremate direto, completamente sem barreira. Tu simplesmente esquece que a barreira existe, e se o cara chutar na direção da barreira, tu se joga do mesmo jeito. Essa é uma dica que eu considero de ouro, porque eu já vi muitos caras tomando gol porque ele monta a barreira e fica simplesmente parado no canto dele e não está preparado para nenhum tipo de defesa. Ou ele se encosta ali na barreira e acaba ficando meio sem ação. Então a dica aqui é que tu fique preparado como se tu não tivesse a barreira. E eu garanto que isso vai melhorar infinitamente o teu aproveitamento de defesas em bolas paradas, principalmente nesse tipo de lance. Então, gurizada, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Separei minuciosamente cada uma dessas dicas aqui, de forma que tanto os goleiros iniciantes quanto os experientes conseguissem tirar proveito dessas dicas, mas claro, focando mais nos iniciantes, trazendo algumas dicas aqui que foram também mais básicas. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido assimilar todo o conteúdo e principalmente que consigam colocar em prática e se tornar goleiros mais completos e estarem cada vez mais preparados, porque esse é o foco principal aqui do canal. E se de alguma forma essas dicas te ajudaram, já deixa o teu like aí, deixa um comentário, que eu tô sempre ligado aí respondendo vocês. Como eu ressaltei no início do vídeo, já segue lá nas redes sociais. Tem Facebook também, que não é tão ativo, mas para esse ano a gente está planejando alguns projetos para conseguir melhorar as coisas por lá também, de estar em todas as plataformas digitais. Então esse aí foi o vídeo, gurizada, tamo junto, até a próxima.